Boechat, com a palavra. Vou primeiro contar o que estava acontecendo aqui no intervalo. Estava sendo repreendido pelo Fernando Mito, que aliás é meu chefe, porque na última vez que o candidato Aécio Neves esteve aqui, o que é verdade, a crítica procede, ele quase arrancou do Aécio Neves a confissão de que o Aloysio Nunes Ferreira viria a ser o candidato a vice na chapa dele. Eu atrapalhei esse furo de reportagem e também no intervalo disse a ambos o seguinte: eu atrapalhei de propósito porque eu não acho vice importante não. Só quando o presidente morre eu não vou desejar isso a ninguém. Será um companheiro de caminhada extraordinário e depois nós ganhamos a eleição também. Eu acertei. Aliás, sempre foi. Agora eu posso fazer uma confissão. O vice do meu coração e da razão. Está me ajudando muito, principalmente em São Paulo. Bom, enfim, está feita, rendi homenagem ao furo não dado. Bom, candidato Aécio Neves. Isso foi uma provocação velada ao Alckmin, não foi não? Candidato Aécio Neves. O Alckmin tem tido comigo um comportamento nessa campanha extraordinário. Depois falaremos disso. De conselheiro e de um grande general eleitoral. Isso, quero andar mais do lado dele aqui em São Paulo. Poderemos depois especificar mais isso. Vamos falar. Eu queria lhe perguntar o seguinte: eu li esses dias uma notícia de que 3 grupos econômicos, 3 conglomerados, respondem por 65% dos recursos doados às campanhas presidenciais. Não é uma novidade, mas sempre me surpreende o fato de que os mesmos doadores doam para todos os candidatos. Eu queria lhe perguntar se o senhor acha que isso é uma demonstração exacerbada de ideologia ou consciência política dos capitalistas brasileiros, e depois, se o senhor não sente nenhum constrangimento de receber recursos dos mesmos doadores do PT. Aliás, essa pergunta serve para todos os candidatos. Boechat, vamos relativizar isso. Nós temos hoje um sistema eleitoral que permite a doação de empresas. Nós da oposição, você imagina, enfrentar a máquina do governo, utilizada sem qualquer limite. Você vê a candidata presidente voando de helicóptero da FAB, indo a não sei aonde, lá nas fronteiras do Brasil, para fazer imagens eleitorais. Dizem que o PT depois faz um ressarcimento ali, deve fazer, né, alguma coisa, mas é do jogo. Agora, eu relativizo pelo seguinte: esses dados podem até pegar alguém desavisado no primeiro dia. Isso não representa, dentro da nossa projeção, falo da minha campanha especificamente, nem 3% daquilo que esperamos arrecadar, essa arrecadação desses primeiros meses. Esse grupo, o que mais doou, ele, se nós chegarmos, alcançarmos, dentro da nossa estratégia, o patamar que foi estabelecido, ele terá participado do conjunto das doações da nossa campanha 1%. Mas ainda assim, do valor da campanha. Ele doa para o seu principal adversário. A questão não é essa. Esse dinheiro não fica um pouco esquisito? Não, se doarem, porque eventualmente acreditam no nosso projeto e sem qualquer contrapartida, que eu não tenho nem em relação a essa, nem a outras doações, que nos permita fazer a campanha. O errado é que se alguém colocar um dinheiro e dizer o seguinte: amanhã eu quero essa obra, amanhã eu quero aquilo. Olha, quem cuida disso é um comitê financeiro, conduzido pelo ministro José Gregório, que todos aqui conhecemos muito bem, né, um extraordinário brasileiro. E grupos políticos, grupos econômicos procuram para participar dessa campanha. Não teria outra forma de fazer. E o senhor acha que eu prefiro que essas coisas sejam como são, Boechat, por dentro ali, tudo certo. E depois que tudo certo, registrado. E depois que vocês próprios, jornalistas, essa é uma das funções de vocês, acompanhem se esse ou aquele grupo está tendo um privilégio em razão da doação eleitoral. Garanto que isso não vai acontecer. E no conjunto da doação, esses valores anunciados agora representarão muito pouco. Senador, tem um projeto do governo Lula, que passou pelo governo Dilma, que ainda consta aí nos projetos do governo que estão vivos, mas parece que esse não está, que é do trem-bala. O senhor pretende construir o trem-bala ligando Campinas, São Paulo e Rio? Não é minha prioridade, e falo de forma absolutamente franca. Eu anunciei recentemente que vou criar o Ministério da Infraestrutura. Um dos grandes problemas que afeta a competitividade de quem produz no Brasil, seja na indústria, seja no campo, em qualquer atividade, é a ausência de competitividade, que obviamente tem várias vertentes. Uma delas, certamente, é a questão tributária, o custo Brasil, acho que, né, envolve tudo isso, e a outra são os gargalos de infraestrutura que nós temos. E o governo tem que ter prioridade, Boris. Nós temos hidrovias abandonadas no papel, nós temos ferrovias paradas no meio do caminho e outras caminhando a passos de tartaruga. E a nossa prioridade nesse choque de infraestrutura que eu quero fazer no Brasil, trazendo-se o capital privado interno
e externo não traz no seu primeiro momento como prioridade o trem-bala, a não ser que aconteça aquilo que o governo anunciou lá atrás, quando esse projeto surgiu, que ele seria realizado pela iniciativa privada. Muito bem, se a iniciativa privada se dispuser a fazer dentro de um projeto que seja adequado, viável, do ponto de vista técnico e ambiental, vamos criar condições para que isso ocorra. Mas o Estado, o desviar recursos dessas grandes obras e principalmente, Boris, dos transportes de massa dos grandes centros, é um absurdo. O recurso previsto para o trem-bala, falava-se já no final, em torno de alguma coisa, em torno de 35 bilhões de reais. Isso, executado com estratégia, com planejamento, resolveria o problema de transporte de massa em pelo menos 8 grandes regiões metropolitanas do Brasil. Foi o cálculo que nós fizemos. E você sabe que 1 bilhão e um pouco mais de 1 bilhão já foi embora nesse trem-bala sem que ele tenha saído do papel. Por quê? É um governo que não planeja, é um governo que desperdiça, é um governo que não tem capacidade de estabelecer prioridades. Certamente alguns não gostarão do que eu estou falando, mas se for com capital do Estado, com dinheiro público, ele não será feito no meu governo. Governador, falando da luta aí eleitoral, São Paulo é o maior colégio eleitoral, tem 33, 34 milhões de eleitores, e aqui tem uma coisa interessante. 33% deles não tem candidato, sem candidato. Indecisos, voto em branco ou voto nulo. O senhor, evidente, está de olho, não só o senhor, os candidatos todos estão de olho nesses 10 milhões, porque isso não é brincadeira, né? E São Paulo sempre foi um desafio para os tucanos, lá do lado de Minas Gerais, digamos assim. Né? Os tucanos das montanhas. Eu acho os tucanos da montanha. Acho até que a escolha do Aloysio Nunes foi muito inteligente nesse sentido. Você pegou o Aloysio aqui, amigo do Serra, e o senador mais votado do país e tal, está tudo certo. Mas eu queria saber o seguinte, como é que o senhor encara o fato do seu adversário, né? Porque não vamos falar amigo, né? O seu adversário Eduardo, ter emplacado o vice da chapa do Alckmin? Quer dizer, o Alckmin tem 50 e tantos % da preferência do eleitorado no maior colégio eleitoral do país, onde o senhor está de olho. Mas o senhor olha assim para o palanque do Alckmin e vê lá um homem do Eduardo, que está disputando com o senhor, né? Como é que é isso? Olha, Mitri, cada um tem a sua forma de pensar, né? O senhor levou um susto com isso? Não, até porque eu acompanhei todas essas conversas. Olha, o governador Geraldo Alckmin, além de um grande governador, que eu acredito vai vencer as eleições no primeiro turno, tem sido absolutamente correto conosco. E quando eu vejo um outro candidato à presidência da República, não considero, por mais que isso possa incomodar alguns, meu adversário. Meu adversário é o governo que está aí. Quando eu vejo um outro concorrente, vamos colocar assim, um outro candidato, apoiando um candidato do meu partido, fortalecendo o candidato do meu partido, eu tenho que agradecer. Seja o governador Geraldo Alckmin, seja o governador Beto Richa. Boa resposta mineira. Pergunta de um mineiro, resposta de um mineiro. Ele está fortalecendo um candidato que me apoia. É sinal de bom senso do candidato Eduardo. Ele está apoiando o melhor candidato aqui em São Paulo, como está apoiando o melhor candidato no Paraná. Lamento que não esteja apoiando o melhor candidato lá em Minas Gerais. Governador, do jogo político. É sabido que o senhor teve alguns mal-estares com o Serra no passado. Isso está tudo superado? O Serra está integrado? Ele vai ter algum papel no seu governo? Olha, Serra é um quadro extraordinário. E hoje, por incrível que alguns possam achar, é dos interlocutores mais próximos que eu tenho tido nessa campanha eleitoral. Inclusive, conselheiro, já passou por 2 campanhas eleitorais. Poderia quase dizer que é o meu Boris, que é quase o meu mais novo amigo de infância. Estávamos às 6 horas da manhã, na última quinta-feira, né, na porta da fábrica da Voit, chegamos juntos lá. Você vê que Serra, às 6 da manhã. Às 6 da manhã. Não sei se ele não tinha dormido. Essa dúvida certamente chegou lá na fábrica. Mas tem sido também de uma correção enorme. Mitri, eu estou muito bem acompanhado aqui em São Paulo. Isso era inimaginável lá atrás. O apoio do governador, talvez hoje mais bem avaliado do Brasil, com mais de 50% de intenção de voto, com o Serra que está na frente na candidatura ao Senado, e a vitória do Serra será muito importante para São Paulo, onde quer que ele venha a atuar. E no interior, há motivação. No interior de São Paulo, onde o nosso partido é orgânico, ele funciona, há entusiasmo. Eu vi isso durante toda essa semana, fiz algumas cidades do interior. Eu estou muito motivado e acho que as coisas vêm caminhando até agora de forma absolutamente adequada. Pesquisa. Um dos principais institutos brasileiros publicou há pouco tempo uma pesquisa do estado de São Paulo,
com corte no estado de São Paulo, mostrando que eu estou em empate com a atual presidente da República. 25% de intenção de votos cada um. Só que há um detalhe, para alguns que para mim não é detalhe, é essencial, ela tem 100% de conhecimento. Eu tenho talvez metade disso. Então, há sim uma tendência clara da nossa candidatura. Obviamente não tenho a ambição de me aproximar tanto das intenções de voto do governador Alckmin, mas vamos crescer. E, ao mesmo tempo, o candidato da presidente da República patina violentamente nas pesquisas. E o que eu vejo é que outros pretensos aliados não têm feito muita questão de aparecer ao lado da presidente da República. Essa é que é a realidade. Eu vou repetir uma palavra aqui de um aliado nosso nessa campanha, foi até publicado essa semana, que eu acho que retrata um pouco a verdade e, de alguma forma, sinaliza para o ambiente político que nós estamos vendo no Brasil. E ele disse recentemente que o voto da atual presidente da República você não encontra em fartura por aí. É o que ocorreu tempos atrás, em alguns momentos, com o voto do Maluf. Quem vota não tem coragem de dizer que está votando. Governador, essas pesquisas insistem ali num item que na minha opinião, é muito importante, talvez seja o mais importante de todo esse cenário que está aí, que é o número dos eleitores que querem mudança. 70%, 2/3. É isso. Na última pesquisa, Ibope 69%, no Datafolha 71%, é por aí. 2/3 querem mudança e querem mudança de rumo de governo. No entanto, grande parte desses 2/3 votam na presidente Dilma. E o que alimenta o horizonte da campanha da Dilma de colocar o slogan mudanças com Dilma. Eu pergunto, com esse pesqueiro todo aí à disposição, os candidatos da oposição não estão sabendo comunicar com esse povo. Dmitry, o senhor vai dizer, não, mas não começou o horário eleitoral ainda e tal. Acredite nisso, as pesquisas mostram isso de forma muito clara. Uma parcela expressiva da população brasileira só se conecta com a eleição com programas como esse, né, na TV aberta, que estamos tendo aqui a oportunidade de fazer, e no momento do início do horário eleitoral. Nós vamos nos encontrar outras vezes. Daqui a 20 dias, mais ou menos, já com talvez uma semana de 10 dias de horário eleitoral, vai haver uma mudança profunda nessa avaliação, porque as pessoas começarão a identificar os seus candidatos. O fato absolutamente concreto hoje, né, na minha avaliação, é que esse alto índice de indecisos, de votos brancos e nulos, que conhecem 100% da candidata do governo, não tendem a votar nessa candidatura. Não estou dizendo que vão votar em mim, mas a tendência é que votem em candidaturas da oposição a partir do momento em que possam conhecê-las. E há ainda um alto grau de desconhecimento, maior até em relação à candidatura do governador Eduardo Campos, até do que da minha, onde esse nível de desconhecimento ainda é muito grande. A partir do início da propaganda eleitoral, dos debates, e eu quero já mais uma vez confirmar minha presença. Dia 21. Fui o primeiro a confirmar, estarei aqui com muita honra ao seu lado, comandados pelo Boechat, para debatermos ideias, falarmos de futuro, debatermos propostas. É isso que eu quero fazer. Eu não farei uma campanha ofensiva, eu quero fazer uma campanha dizendo, olha, este ciclo que está aí, e eu acredito, Boris, firmemente nisso, olha, do fundo da minha alma, de que para o Brasil, não para o PSDB ou para os nossos aliados, para o Brasil, é importante que esse ciclo se encerre. Eles perderam a capacidade de avançar, a capacidade de estabelecer um clima de confiança para que o Brasil cresça, e nós vamos iniciar um ciclo novo a partir do ano que vem. E tenho certeza que nos debates vai ficar muito clara a diferença das nossas visões e que o Brasil precisa rapidamente avançar numa outra direção.